Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de engenharia mecânica ou de arquitetura, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos mencionar os banzos, os elementos constituídos de dois perfis U laminados, que constituem o nosso banzo. Cada pilar do nosso totem será chamado de banzo. Então, vamos mencionar hoje os banzos da nossa treliça para resistir à carga de vento lateral, já computada na aula 2. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ela tem de 6 metros, conforme a NB14 de 84. Eu vou começar a mencionar os banhos e diagonais pela NB14, depois eu migro para as normas vigentes. Eu sempre utilizo a NB14 de 84 até hoje como verificação, como backup dos cálculos que eu faço pela norma vigente, para verificar, testar se os valores estão corretos, estão obtendo valores paralelos, correspondentes. Não pode ter uma discrepância entre as duas normas. Então, é uma forma de segurança de você ter a mais em seus cálculos, calcular por normas antigas e pelas normas atuais. Aula de número 3, banhos em perfil duplo U, dimensionamento. Item 1, vamos obter as propriedades geométricas do perfil duplo U. Primeiro tem que passar pelas propriedades mecânicas do aço do eletrodo. O aço, nada mudou, o módulo de elasticidade é o mesmo, 205.000 megapascal, o coeficiente de Poisson, dado pela letrinha V, grega, que é o Ni, Nu, você fala Nu, seria a letra grega 0,3, o módulo desses elementos, que é o G, seria o módulo de elasticidade dividido por duas vezes, um mais o coeficiente de Poisson. Essa equação ela se adapta para qualquer tipo de material, para você obter módulos desses elementos de qualquer material. Então, o coeficiente de dilação térmica do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus centígrados. Eu nunca calculo a dilação térmica do aço, sempre respeito uma junta a cada 90 metros no máximo. Peso específico, 7.850 quilos por metro cúbico. Então, o aço sistema 36, ele constitui um perfil U, no caso o laminado, que vai ser utilizado como perfil duplo, né, U para esse banzo desse totem. Você tem uma parede, uma espessura de parede de flange variável. Note que a espessura do flange ela começa com uma espessura e aumenta gradativamente. Então você tem uma espessura variável no TF, a espessura do flange. A espessura da alma é constante. Note como é que a alma de um perfil U ela é bem espessa, ela é bem, ela corresponde bem, no caso, à espessura de um flange. E para um aço STM-36 que constitui um perfil U, você considera uma tensão admissível de 250 megapascal para o A36. E a tensão última do aço STM-36 seria de 400 megapascal para o perfil U. Então, essas informações, tensão admissível e tensão última, reservam no Excel para o perfil que eu estou utilizando no dimensionamento. Tensão residual, se vier a precisar, seria 30% da tensão admissível. 30% vezes 250 megapascal, você obtém 75 megapascal. E propriedades do registrador e do eletrodo. Muito cuidado. No Excel, sempre separo, eu desvinculo, no caso, a tensão admissível do registrador. Eu sempre utilizo a sistema 36. Nesse caso, coincide a 36 com a 36. Então, para o registrador, eu sempre calculo com a STM A36. Se eu vier calcular uma viga com uma STM A572 grau 50, eu teria um FY 345 megapascal. Então, é diferente. Cuidado para não trocar as bolas no Excel e você calcular o perfil com a tensão admissível do eletrodo e extrair menos resistência desse. Então, separe as equações pelas tensões já separadas aqui. O limite de escoamento, no caso do eletrodo, seria 415 megapascal para o eletrodo E60 e para o eletrodo E70 é de 485 megapascal. Nesse projeto, vamos utilizar o eletrodo E70 com 485 megapascal, pois temos chapas grossas, chapas de boas espessuras para trabalhar. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil U102 por 8,03. A primeira, no caso, é nomenclatura, a nomenclatura de um perfil, a primeira parcela se refere à altura total, 102 milímetros é a altura total, ou 4 polegadas. 4 polegadas vezes 25,4 milímetros daria 101,6
milímetros, se não falha a memória. A massa é 8,03 quilos por metro. Então, essa é uma padronização, perfis, um perfil I americano, perfil laminado, são todos padronizados conforme a norma americana. Então, você pode escrever U 4 polegadas, 4 com apóstrofo, 4 polegadas, por 8,03. Ou escrever em milímetros, U 102 por 8,03. Fica a seu critério. O centro de gravidade do perfil, no caso, fechado, U duplo, um de frente para o outro, fechado, você tem uma configuração muito semelhante a um perfil retangular, ou um perfil, no caso, quadrado, retangular. E perfis retangulares, eles têm as melhores propriedades em termos de torção, em termos muito de inércia de torção, em termos de rigidez do conjunto. Então, em termos de módulo resistente, os perfis retangulares, eles apresentam melhores propriedades geométricas, muito melhores do que o perfil circular vazado, se não falha a memória. Tem esse cálculo averiguado na Resistência dos Materiais, no livro do Beer e Johnson, você pode conferir, mas o perfil circular vazado, o perfil retangular vazado tem as melhores propriedades, se comparado com o perfil W, perfil U, isolado, e assim por diante. Então, o perfil U duplo ele é fantástico no dimensionamento. Por isso que eu utilizo como coluna, no caso banzo de um perfil de um totem. A altura nominal D minúsculo, altura total 101,6 milímetros, que é 25,4 vezes 4 polegadas, você obtém 101,6 milímetros. Você pode colocar 102 milímetros ou 101,6, porque 101,6 certinho, para você ver que vem da denominação de polegada, 4 polegadas por milímetros. O BF é 40,1 milímetros, no caso, cuidado aqui no Excel. No caso, o BF seria a largura de um perfil isolado. Um perfil U isolado tem 40,1 milímetros de mesa. A espessura da alma, 4,53 milímetros. Muito boa a espessura de alma de perfil U, ela é sempre espessa. A espessura média, a gente chama de espessura média, pois conforme a foto anterior, como eu falei no início dessa aula, no caso, a espessura do flange, ela varia. Ela começa com uma espessura e aumenta até aqui próximo da radioconcordância. Então, a gente tem um TF médio dado pelo fabricante. Então, sempre tente obter do fabricante, tabela do fabricante, esses valores, né, e não faça por você mesmo. Obtenha pelo fabricante, por esse TF médio, é muito difícil de conseguir. Então, a gente vai no fabricante e obtém o TF médio. Radioconcordância. No caso, eu considero igual a 7,5 milímetros, igual ao TF médio, o nosso rádio de concordância. Na ausência desse valor, dessa informação no catálogo, eu utilizo 7,5 milímetros, que é igual a espessura do flange, no nosso caso. E o HW seria a distância, no caso, entre flanges, seria D minúsculo menos duas vezes o TF médio nesse caso. E o K? Esse K minúsculo ele costuma vir em perfis U laminados, perfis L, cantoneiras, né, laminados. O K nada mais é do que a distância entre o topo do flange e o término do raio de concordância. Então você pode vir a precisar, no caso de utilizar uma chapa, soldada, parafusada, para você ficar livre desse obstáculo, dessa inconveniência, que é o rádio de concordância. O rádio de concordância ele se configura como um obstáculo na hora de detalhar chapas, com parafusos, soldas, e assim por diante. Então, K minúsculo já sabe, quando vier um K minúsculo na tabela do fabricante, ele se refere a essa distância até o rádio de concordância. Bem, continuando, as propriedades simples do perfil U são essas aqui, já estão calculadinhas. Calculei planilha do Excel, considerando o perfil isolado, depois eu comparei com a tabela do fabricante e os valores bateram. O momento de inércia, no caso em torno do eixo X, módulo resistente, a de geração, módulo plástico, momento de inércia de torção e a constância de empenamento. Aqui, só uma observação, aqui em marrom coloquei os valores em torno do eixo Y, os mesmos valores em torno do eixo Y, para você comparar e você ver como um perfil U, assim como um perfil I, um perfil W, ele tem melhores propriedades sempre em torno do eixo X. Então, eles trabalham melhor em pé. O perfil U, ele trabalha muito bem para uma viga, para resistir à carga de uma alvenaria, dependendo do vão, né, dependendo da carga. Ele trabalha muito bem como uma viga, assim, porque ele tem boas propriedades em torno do eixo Y, são bem consideráveis. Em torno do eixo Y, não. Note que os valores eles crescem, eles despencam, né, vertiginosamente, os valores em torno do eixo Y. Se você for calcular o perfil U para resistir à carga de um vento, no caso de um fechamento lateral no galpão, eu utilizo o perfil deitado.
coloco sobre apoios, ele vai ter um momento de inércia maravilhoso para resistir ao esforço horizontal de vento. Então, muito cuidado na hora de usar o perfil U, deitado ou em pé, ele é próprio e trabalha muito bem como uma viga. Aqui o XCC é a distância do centro desses elementos, XCC. O fabricante não vai informar o XCC, ele vai informar o X0. Você vê o X0 no fabricante, na tabela do fabricante, nada mais é do que a distância entre o centro de gravidade e o centro desses elementos. Normalmente o fabricante vai informar o XCG, vai informar o X0. Se subtrair um do outro, você obtém o XCC. Dado geométrico de perfil duplo, ainda continuando, você tem o eixo X, o eixo Y, o centro de gravidade no centro dos dois. O centro de gravidade aqui unitário, de um perfil isolado, chama de CG1, o XCG, que a gente já calculou, e o BF seria, no caso, a largura, né, mesmo do perfil isolado. Vamos calcular agora o valor de x para poder encontrar o momento de inércia do conjunto. Para a gente encontrar o momento de inércia do conjunto, a gente utiliza uma equação muito útil, própria para perfis W, perfis U, duplos. Não utiliza para perfis cantoneira, não, perfis assimétricos. Sempre perfis, no caso, U duplos ou perfil W. O perfil W ele é simétrico em relação ao eixo Y. Com dois perfis W distantes, dois perfis U, um de frente para o outro distantes, você pode utilizar as equações que eu vou mostrar nesse slide. Para isso, você primeiro precisa calcular o valor de x. O x seria a distância entre o centro de gravidade do conjunto ao centro de gravidade unitário de um perfil. O x seria o BF, a largura da mesa, menos, no caso, o xCG. Você pega a largura da mesa, subtrai o valor de xCG e você vai ter essa distância entre o x, ou CG1 até a extremidade do perfil, mais a distância entre perfis. Caso esses perfis estivessem distantes um do outro, você calcularia o BF menos o XCG mais, vamos supor, 10 centímetros, 20 centímetros, se estivessem distantes um do outro. Quanto mais distante um do outro, maior será o valor de x, e maior será o valor do momento de inércia, como iremos ver. No caso, eles estão unidos, então a distância entre eles, eu considero que a distância entre perfis, 0 centímetros. Eu computo apenas 40,1, que é a largura da mesa, menos 1,16 centímetros, obtendo essa distânciazinha entre o centro de gravidade e o CG1, igual a 2,85 centímetros. Esse x, como eu falei, vai entrar nessa equação. Lá na resistência dos materiais, você conhece muito bem o momento de inércia e y mais AD ao quadrado. É muito comum essa equação para o cálculo do momento de inércia. E quanto maior a distância ao quadrado, maior a inércia. No caso do conjunto, como eu falei para perfis U duplo, perfis W duplo, você pode calcular o momento de inércia do conjunto utilizando essa equação bem simples. Se você for calcular a inércia do conjunto pelo Excel, considerando partes, perfis, cada flange, cada alma, é muito difícil, é muito trabalhoso. Dá para conseguir, dá, eu sempre faço, sempre fiz assim, como aluno, mas é muito trabalhoso. A equação fica curtinha com esse artifício, você ter perfis, no caso, ou duplos ou perfis W duplos. Seria o momento de inércia de um perfil mais a área de um perfil vezes esse valor de x que computamos. Aí você vai obter o momento de inércia, no caso, do conjunto em relação ao eixo y. É bem fácil, essa equação é muito prática, muito útil no dia a dia do cálculo do escritório. Você pode passar para o seu Excel. E aqui estão os valores dos perfis, no caso o perfil duplo. Eu calculei como, como um perfil quadrado. O valor está bem próximo, a gente obteve 190 centímetros a quarta para o valor muito de inércia em relação ao eixo Y. Eu computei ele no Excel parte por parte, como eu falei, e obtive um valor próximo de 178, módulo de resistência, enfim. Note como é que o perfil duplo, quando você passa de um perfil simples para um perfil duplo, no caso, a inércia e tudo mais dobrou. E em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, note como que aumentou significativamente, no caso, a inércia, o módulo resistente e assim por diante. E quanto maior a distância daquele valor de x, maior será o momento de inércia. Em torno do eixo y. Em torno do eixo x não vai aumentar. Em torno do eixo y pode aumentar sim, em função da distância que você deixar entre os perfis U. Isso é um artifício muito bom para perfis U duplo. Se você aumenta a distância entre eles, você aumenta o momento de inércia, o módulo resistente. Aqui nós temos o CW, ele é igual a zero, centímetros a sexta, pois não há risco de empenamento em perfis do tipo tubado, fechado, né, ou caixão vazado. O momento de inércia
No caso de torção, seria 2 vezes o momento de inércia de torção para um perfil isolado. Se eu multiplicar por 2. Aqui eu também só multipliquei por 2, tudo, para um perfil duplo. O raio de giração, ele é a raiz quadrada, momento de inércia pela área, né, raiz quadrada de I sobre A, momento de inércia pela área. Como os dois dobraram, o raio de giração permanece o mesmo, em torno do eixo x. Então, do eixo y ele aumenta, porque o valor de x é um perfil duplo, e o x vai aumentando, a giração ele pode aumentar. Com equações de geometria para o perfil retangular. Considere esses perfis duplos como fosse um perfil retangular. No perfil retangular você tem a largura total externa, a altura total externa, a largura total interna, a largura e a altura total interna. Eu chamei de B e D externos, dimensões externas, e B0 e D0, dimensões internas. Substitui essas equações e você vai ter o momento de inércia, o módulo resistente e o módulo plástico. No caso de um perfil para um perfil retangular, você vai ter facilmente esses valores obtidos em relação ao eixo X. Para obter em relação ao eixo Y, basta, no caso, né, converter e você faz isso facilmente no Excel. Então, as equações são bem comprimidas aqui, já obtive pela norma canadense, estão aqui bem prontinhas, práticas. E é difícil, a gente garimpa muito para poder conseguir essas equações de propriedade de geometria de perfis. E para o perfil retangular, perfil fechado retangular ao quadrado, essas são as equações muito de Nash, módulo resistente e módulo plástico. O perfil duplo U, você pode considerar como retangular e obter essas equações, a partir dessas equações, as propriedades geométricas. Os valores vão estar bem próximos. Flambagem local. Bem, no Excel, em termos de dimensionamento, essa é a primeira parte do seu cálculo, do seu dimensionamento. Seria você averiguar se cada elemento, a alma e o flange, eles estão dentro de uma zona compacta, supercompacta. No caso, nessa função, a gente computa o valor limite, que é 0,55 para o perfil U, laminado pela norma NB14 antiga, era 0,55 vezes a raiz quadrada, módulo de elasticidade pela tensão admissível do aço. Substitui os valores e você vai ter 15,75. Seria o limite. Até esse limite, no caso, o flange do perfil U, ele vai estar compacto. No caso, você divide agora B2 sobre T. B2 é o elemento do flange do perfil U por NB14. BF sobre TF. TF é a espessura média, né, do flange. Você não considera a espessura mais espessa ou menos espessa, considera a espessura média. Tem um valor de 5,35, então, ou seja, 5,35 é menor do que 15,75, não há risco de flambagem local. Então, o perfil ele é compacto, não há risco de flambagem local para o seu flange. Os perfis, de modo geral, eles passam em termos de compactidade. Você apenas verifica novamente, né, no Excel, conforme dados do fabricante, apenas para ficar isento de quaisquer tipo de problemas futuros. Flambagem local, continuando agora para a alma do perfil U. É a outra equação da NB14 de 84. Ela considerava 1,47 vezes raiz quadrada, mesmo módulo de elasticidade e mesma tensão admissível, dado nos anos anterior, e você vai ter um valor de 42,09. E a alma HW sobre TW seria 86,6 dividido por 4,57, que é a espessura da alma do perfil U, você tem o valor de 18,95. 18,95 menor do que 42,09. Não há flambagem, não há risco de flambagem local também para a alma do perfil, nosso perfil. Então, verificação de peças com seções múltiplas. Bem, o índice de desbeltez do perfil isolado, um perfil U isolado, seria o K. No caso, o valor de K seria o valor do perfil isolado. Ele está travado a cada 50 centímetros, nosso perfil U, e está travado, né, por diagonais e montantes. Então, é o coeficiente de flambagem, peças, no caso, né, birrotuladas, né, biapoiadas, 1 vezes 50 centímetros, que é o comprimento travado de um elemento de um perfil U, no caso, se ele fosse considerado isolado, pelo raio de giração, no caso de um perfil U isolado. Por isso a gente calculou as propriedades do perfil isolado, depois as propriedades do perfil, no caso, unido, conjunto, um com o outro. Então, o índice de Beltrame em torno do eixo Y, que é o mais desfavorável, ele passa, ele é menor ou igual a 200, ele passa, então estamos muito bem. Para o conjunto, a gente vai calcular da seguinte forma: a gente tem um centro de gravidade aqui, no caso do conjunto, o centro de gravidade, né, do elemento unitário, perfil isolado, 1,16 centro de gravidade,
2,85 é o valor de x, que a gente calculou que é a distância entre o CG do conjunto e o CV do perfil U isolado, e você vai encontrar aqui a equação. O y do conjunto, ele vai ser dado por y L sobre I em torno do eixo y. O y, ele vai ser raiz quadrada, no caso, do y ao quadrado mais o x ao quadrado. O y, 1,14 centímetros ao quadrado, mais 2,85 centímetros ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, você vai obter 3,07 centímetros de momento de radiação em torno do eixo y. Então, radiação de um conjunto de um elemento unido um com o outro, de um conjunto de dois elementos, você obtém a partir do radiação do elemento isolado mais o valor de x ao quadrado. Então, essa é a parcela do radiação 3,07 centímetros do conjunto. Então, quanto maior a distância x, como a gente já calculou, né, no outro slide, você vai aumentar o momento de inércia e você vai aumentar o raio de geração em torno do eixo Y, que é o eixo mais fraquinho de um perfil isolado. Mas quando você os une, ele fica muito forte à medida que você distancia um do outro. Quanto mais distantes um do outro, maior seria o nosso raio de geração em torno do eixo Y. Só que continuando o índice de Sbeltez, no caso do conjunto, no caso do nosso perfil U, o conjunto agora, o perfil isolado, ele estaria contido a cada 50 centímetros. O duplo U, não, ele é engaixado na base e solto em cima, considerando o U isolado. O perfil duplo U, sozinho no espaço, ele é solto em cima. Então, peças engastadas e livres na nossa extremidade, o índice de flambagem é igual a 2,1. 2 ou 2,1 vezes, no caso, o L seria o comprimento total do perfil duplo U. Ele é engaixado e livre. Está analisando o conjunto do perfil duplo U, sem a treliça, só o perfil duplo U, no caso, o conjunto. Dividido pelo raio de geração do conjunto, 3,07, você obtém um lambda y de 410,42. Então, como o lambda do perfil U, no caso isolado, ele é menor do que o lambda do conjunto, do perfil duplo U, do conjunto, você, você pode seguir essa regrinha. O dimensionamento ele fica regido pelo conjunto, pelo duplo U. Então, daqui para frente, o perfil duplo U irá reger em casos de área, resistência, assim por diante. Caso isso não seja atendido, essa regrinha não seja atendida pela NB14, você volta a dimensionar considerando o perfil isolado e não considera mais o perfil duplo U para o seu dimensionamento. Item 4. Carga axial de compressão, dimensionamento. Índice de flambagem. Propriedade geométrica seria o Lx, Ly, Lz, 50 centímetros, é travado, né, a cada 50 centímetros, nosso perfil U, duplo U. Radiação em torno do eixo X, radiação em torno do eixo Y. O índice de flambagem em relação ao eixo X em relação ao eixo Y são dados por 1 vezes 50 centímetros, que o coeficiente de flambagem é sempre 1, peças travadas. 50 centímetros é o comprimento, no caso, a distância entre pontos de contação lateral para o perfil duplo U ao longo do banzo da nossa treliça. E aqui, o raio de geração do conjunto, 3,97, e o raio de geração do conjunto em torno do eixo Y, de 3,07. Muito importante. O raio de geração do conjunto, se comparado com o raio de geração do perfil isolado, é o mesmo, porque a área e a inércia dobrou. Mas o raio de geração, ele é o quê? Raiz quadrada, justamente no momento de inércia, pela área. Então, se dobrou a área e dobrou também a inércia, por ter dois perfis U, o raio de geração permanece o mesmo. Em torno do eixo Y, não, a radiação ele aumentou, pois nós temos o valor de x, uma distância entre perfis, quando considera perfil duplo, no radiação ele aumenta, a distância entre o centro de gravidade de um perfil em relação ao outro aumenta, e no radiação aumenta. Mas muito importante, você só pode utilizar aqui o radiação, então do eixo Y. Radiação é o valor do conjunto, que é 3,07, porque a condição do índice de flambagem do perfil simples, ela foi menor, né, do que o índice de flambagem do conjunto. Então, o conjunto ele irá reger daqui para frente. Só por esse motivo. Então, tem muita atenção nesse critério. Caso o índice de flambagem da peça isolada fosse maior do que o índice de flambagem do conjunto, você teria que substituir aqui o raio de geração perfil U isolado, que é menor do que 3,07. A gente continua utilizando o raio de geração em torno do eixo Y em relação ao conjunto, porque a condição que a gente averigou agorinha no item anterior, ela foi satisfeita.
Os nossos lambdas, eles estão menores do que 200, satisfazem, então nós estamos bem. Nosso perfil U, ele atendeu a flambagem local, é um perfil compacto, ele atende aqui ao índice de flambagem, estamos indo bem. Tensão resistente em torno do eixo X. Agora sim, vamos calcular a tensão resistente e finalmente encontrar o esforço de compressão. Então, nós temos aqui o lambda x, seria o K vezes Lx sobre o raio de geração em torno do eixo x, vezes raiz quadrada de Fy sub π ao quadrado vezes I. A equação antiga da NB14 de 84. Então, nós temos aqui o lambda x, ele seria 1 vezes 5 centímetros, distância entre pontos de construção lateral para o perfil U, ao longo da nossa treliça do TOTA, 5 centímetros, 3,97, radiação em torno do eixo X do conjunto, né? Então, tensão admissível, e ao quadrado vezes o valor do módulo de elasticidade, lambda x igual a 0,14. E agora? A gente tem o valor de 0,14, a gente vai precisar entrar num ábaco, um ábaco antigo da NB14. Então, para o cálculo do FCR, a gente vai entrar num ábaco, e em função de cada tipo de perfil, são 4 tipos de ábacos. Para cada tipo de perfil tem-se um ábaco. Vai entrar com o valor de lambda x, que a gente encontrou agora no ábaco, vamos encontrar, e obter o valor de FCR sobre FY, que vai nos interessar para encontrar o esforço de compressão definitivo do nosso perfil duplo U. Esse aqui é o ábaco, né, no caso, o perfil da NB14, seria o ábaco antigo. Note que tem 4 ábacos, são 4 ábacos no mesmo conjunto. Cada ábaco desse, cada curva, ela se refere, no caso, a um tipo de perfil, ou a um conjunto de tipos de perfis diferentes. O ábaco C, ele se refere a perfis cantoneira, perfis L e perfis U, no caso, como o nosso. Então, nosso perfil U, ele se enquadra, no caso, eh, no ábaco C, que ele se adapta para perfis U, perfis cantoneira, perfis T, seção T, que seria a curva C do ábaco da NB14. Entra com o valor de lambda. Aqui embaixo você tem o valor de lambda, ele varia de 0 até 2,5. Nosso valor de 0,14 é bem pouquinho. Então aqui você tem 0,1, 0,2, 3, 4, 5, assim por diante. 0,14 estaria aproximadamente aqui, né, pela leitura no olhômetro. Eu posso obter um valor menos preciso do que o seu, estou obtendo um valor a partir do olho nu. Então aqui um valor de 0,14 vai nos levar num valor fora do ábaco. Então, podemos considerar igual a 1, que é o limite do ábaco. FCR sobre FY igual a 1. Ou seja, não vai ter redução na resistência. E a resistência final vai ser equivalente à tensão admissível do perfil, porque o valor é igual a 1. Se fosse 0, alguma coisa, teríamos uma redução em relação à tensão admissível do aço A36. Tensão resistente em torno do eixo X. Cálculo de FCR, continuação. Com essa tensão, no caso crítica, ela seria igual. A gente obteve a partir de 0,14, o lambda x, obtendo um valor através da curva C, do ábaco da curva C, ou curva C do ábaco, obtendo o valor de FCR sobre Fy igual a 1. Isso aqui é o que interessa. Você entrou com o valor de lambda e você obteve que essa razão equivale a 1. Esse é o valor que interessa a partir do ábaco pela NB14. O restante é só substituir fórmulas. O FCR sobre Fy igual a 1. Você obtém que o Fy do aço A36 é igual a 250 megapascal, então o FCR é igual a 250 megapascal. Caso esse valor não fosse 1, fosse 0, alguma coisa, você passaria a ter reduções, no caso, da tensão admissível. Então, você teria uma redução no seu valor de tensão crítica. Então, é igual a 25 quilonewtons por centímetro quadrado. Então, e substitui, no caso, o valor de FCR na equação de esforço normal resistente, obtendo essa equação de esforço resistente, né, de elementos sob compressão pela NB14. O φ de redução da resistência era considerado igual a 0,9, a área da ação transversal do perfil e, no caso aqui, a nossa tensão crítica, o FCR. Então, 0,9 vezes 20,2, que é a nossa área do perfil duplo U. Muito cuidado, a gente só pode usar o perfil duplo U porque aquela condição lá atrás foi satisfeita. O índice de flambagem do perfil isolado ele foi menor do que o índice de flambagem do perfil duplo U. Então, a gente pode considerar o perfil duplo U no cálculo, ou seja, o cálculo do conjunto. Duas vezes a área de um perfil U, 10,1 centímetros quadrados, equivale a 20,2 centímetros quadrados. Então, multiplica por 2 com propriedade, porque aqui você pode. Vezes o FCR. Cuidado que não é tensão admissível.
Aqui é o valor da tensão admissível já reduzida, né, do coeficiente obtido a partir do ábaco. Como não houve redução, por coincidência, vai ficar igual à tensão admissível, mas cuidado, que aqui não é tensão admissível. Então, a ND resistente vai ser de 454,5 quilonewtons. Essa, portanto, é o nosso esforço resistente, no caso, é, já de projeto, de design, de projeto, já pode ser comparado com o valor de esforço solicitante ponderado. Então, é o nosso esforço resistente, no caso de projeto, de compressão do perfil duplo U para o nosso totem. E a tensão resistente em torno do eixo Y, de mesma sorte, você vai substituir a mesma equação, só substituindo os valores, no caso, em torno do eixo Y, no caso IY, né? O Y do conjunto 3,07, muito cuidado aqui, e você vai substituir todos os valores do conjunto obter lambda Y igual a 0,18, e vai entrar no ábaco depois. Recordando que esse 3,07 centímetros é o raio de giração em torno do eixo Y do conjunto, que a gente viu lá no slide 13. Então, muito cuidado, porque caso aquela condição não fosse satisfeita do índice de flambagem da peça unitária ser menor do que o índice de flambagem do conjunto, caso não fosse satisfeito, você teria que calcular essa equação considerando o raio de giração do perfil U simples e não mais o perfil duplo U. Nesse caso, a gente pode continuar considerando, tirando partido do perfil duplo U, mas aquela condição foi satisfeita. É muito importante recordar de novo essa condição, pois se ela for satisfeita, a gente segue um caminho. Se não for satisfeita, a gente volta a utilizar valores unitários de perfil U simples. Então, de mesma, de mesmo passo a passo, como utilizado para o lambda x, a gente substitui o lambda y no ábaco, na curva C também, e vai encontrar o mesmo valor da FCR sobre Fy igual a 1. Ele ficou eh, bem aquém do ábaco. Então, o nosso valor é igual a 1, continua sendo igual a 1 em torno do eixo y, por coincidência aqui, né, no caso, o FCR é igual a 250 megapascal. Vai encontrar o mesmo valor de tensão no caso de esforço resistente de compressão do perfil duplo U, vai ser o mesmo para o eixo X e para o eixo Y, porque, por coincidência, ao entrar com lambda Y no ábaco da curva C, você obteve o FCR sobre Fy igual a 1. Valor mínimo de tensão resistente. Ao calcular o esforço resistente de projeto em torno do eixo x e em torno do eixo y, você entrou no hábito com lambda x e lambda y, obteve valores de esforços, no caso, resistentes de compressão, você obtém o menor valor. O menor dos dois valores irá governar. No caso, os valores forem iguais, e por coincidência, então você obtém qualquer um dos dois valores, ele já serve para a gente. O esforço resistente de compressão, no caso de projeto, é de 454,5 kN. Lá na aula 2, a gente obteve que o esforço solicitante normal de compressão ele era de 46,6 kN. Esse foi o valor, no caso, de compressão máximo obtido do diagrama de esforços normais feito pelo F2. A gente vai pegar esse valor, que ele é nominal, e vai transformar ele no valor ponderado. Como? Multiplicando pelo coeficiente de ponderação de 0,5, obtendo 69,9 kN. Agora sim, você tem um esforço solicitante ponderado do projeto, se comparado com o seu esforço resistente. Se ele for menor, e no caso ele é menor, o seu perfil duplo U, ele satisfaz. Portanto, você acaba por aqui o seu dimensionamento do perfil duplo U, ele satisfaz com boa margem de segurança o dimensionamento com relação ao esforço de compressão. E carga axial de tração de dimensionamento. Bem, pela norma NB14, a carga axial de tração ela era dada por essa equação. O φ de redução era 0,9 vezes a área vezes a tensão admissível. Aqui sim, você não utiliza a tensão crítica, o FCR, você utiliza a tensão admissível, FY. Então aqui sim, não troque as informações. Para a tração, você utiliza a tensão admissível direto, calcula a área, perfil duplo U, a gente pode considerar o perfil duplo U no dimensionamento, pois os critérios foram entendidos, e o ND resistente é igualzinho o esforço de compressão por coincidência. Compare esse valor com o esforço de tração também obtido na aula 2, tração e compressão obtidos lá pelo diagrama de esforços normais. Você pondera o esforço de tração máximo obtido no gráfico de esforços normais e compara. No caso, o esforço de tração resistente ele é maior do que o esforço ponderado solicitante de tração. Então, seu dimensionamento ele satisfaz tanto a compressão agora a tração.
Eu deixo a minha gratidão mais uma vez por me acompanhar em mais esta aula aqui no canal. Estou junto com você em todos os momentos, tentando sempre produzir algo que vai agregar em sua carreira profissional. E aqui estamos dando continuidade ao totem. Calculamos e mencionamos juntos. O perfil duplo U do NB14 é um cálculo seguro, prático, bem conveniente e agradável de se fazer e de se colocar na planilha de Excel. Não é tão difícil assim. E a partir daí você pode dimensionar seu perfil do Plu para um totem, para uma treliça de cobertura, da mesma forma que fizemos nessa aula. Na aula seguinte, iremos calcular os perfis diagonais, os perfis duplo L ou duplo cantoneiros. Muito obrigado. E aqui pela editora Oficina de Textos, deixo à sua disposição os meus últimos dois livros, né, já lançados pela editora. O livro lançado há 2 anos atrás, Figuras Metálicas, pela Oficina de Textos, e agora o livro de Pavimentos Industriais em Concreto, novinho, fresquinho, né, é, prontinho e feito exclusivamente para ti. Eu fiz com todo respeito, com toda honra, todo critério, esses dois livros, especialmente para te agregar em sua carreira profissional. Muito obrigado.